Olá, meus amores, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Dayana, o canal é Mundo Místico e vamos lá de quinta-feira da sua pessoa amada. Pensa nele, pensa nela, escolha uma das duas opções. Primeira opção é para quem se conectar com a pirâmide ametista. A segunda opção para quem se conectar com a pirâmide dourada. Pirâmide ametista ou pirâmide dourada. Peço que você curta, comenta, compartilhe o vídeo, hypa o vídeo. E se você ainda não for inscrita no canal, eu te convido a se inscrever. É uma honra ter você por aqui. Escreva no campo dos comentários o seguinte decreto: eu atraio amor, paz, prosperidade e abundância agora. Eu atraio amor, paz, prosperidade e abundância agora. Assim é, está feito, está feito, está feito. Para você que deseja uma leitura particular voltada somente para sua energia, o número já deve estar aqui, ó. É o DDD 21, número 98615 4945. Você pode estar chamando hoje mesmo, que eu estou fazendo leituras particulares para vocês hoje, na quinta-feira. Certo, pessoal? Vamos dar início para quem se conectou com a primeira opção. Você que está atraindo amor, paz, prosperidade e abundância agora, nesse momento para sua vida. Vamos saber qual é o momento de vida dele ou dela. O que essa pessoa está passando. Como essa pessoa está em relação a você. Vamos também trazer uma mensagem da espiritualidade para você, para o seu momento. Então, vamos fazer um tema aqui bem completo. É muito importante você saber que esses temas que nós estamos trazendo aqui são temas bem completos, que trazem uma leitura aprofundada das questões que a gente trata aqui sobre o dia a dia da pessoa amada, sobre você, com muito respeito. E é com esse respeito que eu peço para entrar no campo, na energia de todas as pessoas envolvidas. Eu peço guiança e orientação da espiritualidade de luz. Nesse momento, por favor, Cigana Esmeralda, minha cigana, não me desampare nunca. Qual é o momento de vida pelo qual essa pessoa, a pessoa amada do consulente, está passando? Qual é o momento de vida pelo qual essa pessoa está passando? Vamos ver aqui. Pensa nele, pensa nela. Três de espadas, o três de espadas abrindo a nossa leitura, fala de um momento triste, fala de um momento onde essa pessoa tem algum pesar, alguma questão, algum sofrimento. Um sofrimento está pesando na vida dessa pessoa. E esse sofrimento, ele pode ser algo que está bem exposto, que essa pessoa tenha consciência do porquê que ele ou ela está sofrendo, mas pode ser algo que seja o motivo pelo qual essa pessoa não está conseguindo fluir na vida, mas ela não sabe exatamente por que ela sofre. Ela não sabe, ela pode não saber exatamente o motivo do sofrimento dela. Por favor, mais uma para a gente clarificar. O eremitão. Esse sofrimento está trazendo maturidade. Esse momento, que não é um momento bom, está fazendo com que ele ou ela se afaste das pessoas, se afaste do mundo, fique um pouco mais fechado, mais introspectivo, mais calado mesmo, mas eu vejo que é um momento que pode estar trazendo maturidade para esse ser de luz. Talvez essa pessoa esteja inclusive sofrendo aqui por algumas atitudes
equivocadas, atitudes essas que ele ou ela hoje já se arrepende, atitudes que ele ou ela hoje já está revendo, porque tem um eremita ali do lado. Então, não é um sofrimento em vão, não é uma dor vazia. Existe um propósito dentro dessa dor. Tudo que acompanha aqui a energia do eremita tem propósito, porque o eremita, o propósito é buscar iluminação, ascensão, crescimento, fortalecimento, ok? Essa pessoa ela pensa em mudar internamente, lógico que a gente está falando disso, a gente está tratando disso aqui, mas para alguns é uma pessoa que está pensando em mudar literalmente. Mudar de casa, mudar de cidade, fazer uma mudança, partir. Partir para um lugar onde ele ou ela não encontre mais esse sofrimento, não encontre mais motivos para ser triste. Às vezes, o que a gente precisa fazer realmente é mudar. Mudar de casa, mudar de cidade, mudar de trabalho, mudar de consciência. E aí? 5 de pentáculos, mas essa pessoa ela esbarra em problemas ainda. Mesmo ela querendo mudar, transmutar, rever as próprias atitudes, ela esbarra em problemas aqui financeiros, materiais, questões, dívidas, né? Dívidas. Parece que em alguns casos aqui essa pessoa não está sendo encorajada a mudar. O 5 de pentáculos, nesse caso aqui, fala de uma pessoa que se vê muito sozinha dentro da dor dela, sem apoio mesmo. Tá, e aí? Mais uma. Esse 10 de paus aqui fala de mudança, inclusive fala de uma pessoa que pode precisar fazer essa mudança com muito sacrifício, com mais sacrifício do que normalmente poderia ser. Porque para alguns aqui falta grana, para outros aqui falta apoio, para outros aqui falta direcionamento, essa pessoa pode estar ainda muito perdida, mas de toda e qualquer forma, tem uma pessoa caminhando aqui no deserto. Fato é que onde essa pessoa está, ela não vai ficar. Porque esse lugar, essa situação, esse sentimento traz muita angústia para ela. E aqui a orientação do eu superior é: vá, vá mesmo sem apoio, vá embora, parta, mesmo que seja difícil. Para alguns aqui, essa pessoa ela está ainda tendo alguma dificuldade de partir, de soltar o que ela está vivendo, a situação que ela está vivendo, por conta de responsabilidade. Talvez essa pessoa tenha assumido alguma responsabilidade, talvez essa pessoa deu a palavra dela que ela ficaria até o final do ano, pelo menos até o final do ano, segurando a onda dessa situação aqui. Mas de toda forma, ela vai ter que partir esse compromisso, mesmo se ela assumir um compromisso com alguém, esse compromisso ela não vai conseguir executar esse compromisso. Tem a rainha de copas no fundo desse deck aqui. Essa pessoa já foi uma pessoa muito bondosa, muito carinhosa, muito acolhedora. Sinto que talvez ela tenha se tornado alguém muito diferente do que ela era na essência dela. Alguns aqui estão chorando a perda de uma figura que já estão chorando há algum tempo, né, pessoal? A perda de uma figura que para ele ou ela era a base.
Vamos lá, vamos ver aqui. 5 de espadas. Esse 5 de espadas fala aqui de uma mente em conflito. 5 mais 3 dá 8, 8 de espadas. Eu sinto que essa pessoa, ela tá numa prisão mental, né? Por isso que vem essa energia ali ao lado do eremita, porque essa energia do eremita, ela vem neutralizar uma mente que talvez esteja paralisada por uma dor, uma mente até mesmo. Vocês me perdoem, vou até beber um pouquinho de água. Tem muita coisa engasgada na garganta dessa pessoa. Tem um choro também reprimido, sabe? Tem um choro reprimido. Talvez essa pessoa não consiga chorar nem sozinho. Nem sozinha essa pessoa consegue chorar. E tem uma coisa presa na garganta dela. Ela precisa falar, ela precisa se libertar, pedir perdão, ser perdoada, se perdoar. O 5 de espadas aqui está falando de algum problema de comunicação que essa pessoa ela está tendo problemas na fala, na comunicação. E isso traz ainda mais dor, traz ainda mais confusão. Não seria a palavra adequada aqui. Discórdia, é isso. Discórdia. Eu sinto que essa pessoa está entrando em discordância com alguém que ele gosta, que gosta dele, mas que nos últimos tempos não houve alinhamento nenhum. Não houve um bom diálogo, não houve uma boa conversa, não houveram boas interações, pelo contrário, só arranca-rabo. Mais o quê? Por favor. Mais o quê? Veio o 8 de espadas, ó. Por isso, essa pessoa, ela tá com dificuldade de se colocar para o mundo. Talvez não seria nem o cenário que ela precisa mudar. Ela não precisa mudar de lugar, de casa, de trabalho. Ela precisa mudar a mente dela. Ela precisa se ajudar dentro de um contexto onde ela não está conseguindo se fazer entender. Eu vejo assim, essa pessoa ela não está se fazendo compreender e ela entende que em um outro lugar talvez entendam ela. Se ela continuar com esse mesmo comportamento sabotador, porque é um comportamento sabotador o que ela está tendo. Ela não quer falar sobre sentimentos. Por que essa pessoa ela não quer falar sobre sentimentos? Arcano da Lua. Aqui a gente está falando de uma pessoa que tem problemas sentimentais, traumas sentimentais. E, meus queridos consulentes, aqui a gente não está falando só de uma questão amorosa. A gente está falando de uma pessoa, 6 de espadas com arcano da lua. A gente está falando de uma pessoa que precisa transmutar algumas dores sentimentais. Existem feridas aqui que precisam ser curadas e que estão expostas. Por isso que logo veio o 3 de espadas. A gente conhece aquelas, né, a da injustiça, do abandono, da traição, da rejeição. Isso tudo está sendo muito olhado para essa pessoa, ela se olha como uma vítima de alguém, como uma vítima de todos, como uma vítima.
Existe uma pessoa que entende esse homem, essa mulher, mas essa pessoa, 2 de ouros, essa pessoa parece que não tá dando muita atenção para sua pessoa amada nesse momento. Vocês me perdoem. Tudo que acontece na leitura faz parte da leitura. De um tempo para cá, quando eu venho fazer uma leitura coletiva, vem essa trava na garganta. E eu acredito muito que a sua pessoa amada, ela tem muito a te dizer, mas só que a garganta dela fecha, o plexo, o chakra laríngico dessa pessoa está se fechando. E tem muitas coisas que precisam ser ditas. Muitas coisas que precisam ser ditas. Ela engole muita coisa. Nossa. 2 de espadas. Essa pessoa, ela não quer resolver os problemas dela, né? Ela tem medo. Ela acha que quando ela fala dos problemas dela, ela pode se fragilizar mais ainda, se lhe colocar num lugar de vulnerabilidade. E ela precisa, nesse momento, se abrir. E ela não se abre, ela corre de todo mundo. Essa pessoa, ela tá fugindo do mundo, fugindo das pessoas, fugindo da convivência com as pessoas. Eu também sei que essa pessoa, porque a cigana tá falando aqui pra mim, essa pessoa, ela não convive só com pessoas boas, mas quem? Quem convive só com pessoas boas? Absolutamente ninguém. Nossa, Deus. Aqui fala de medos exagerados, aqui fala de preocupações desmedidas, aqui fala de noites de sono mal dormidas, aqui fala de um cansaço, uma exaustão que essa pessoa ela já está enfrentando há uns 3 meses, mais ou menos. Aqui fala de muito peso, muito estresse. Mas tudo isso é porque essa pessoa, de certa forma, não consegue se aceitar como ela é, com as limitações dela, com as deficiências dela, e ela não consegue parar para tentar explicar que algumas coisas ela consegue fazer, outras não, que algumas responsabilidades ela pode cumprir, outras não. Eu vejo uma energia de alguém que olha para o mundo e entende que ela não vai conseguir concorrer com as outras pessoas, como se o mundo fosse isso. Uma eterna concorrência, uma eterna rivalidade. Daí para essa pessoa não precisar ficar concorrendo, competindo, ela prefere se fechar, ela prefere ficar fora do ar. Muitos aqui estão com talvez um perfil ativo numa rede social, daqui a pouco sai da rede social. Parece que esse negócio de redes sociais para esse ser humano aqui mexeu muito com a cabeça dele.
mexeu muito com a autoestima dessa pessoa. E essa pessoa ela fica se comparando com os outros. E quando ela se compara, ela sempre perde, ela se diminui, ela se inferioriza. Além de uma dor, de uma tristeza por perdas, muitas perdas que ela teve nos últimos 9 meses. Para alguns aqui, tem 9 anos que essa pessoa, de 9 anos em diante até esse ano que a gente está falando, que é o ano de 2025, estamos no finalzinho de setembro, essa pessoa, ela, pelo menos ela pensa na mente dela que ela não teve nenhum ganho. Sendo que a gente ganha todos os dias quando a gente acorda vivo, né? Se a gente acorda logo, a gente está vivo. Enfim, vai falar isso para alguém que está numa deprê dessa, com a vida. Aqui faz o que não gosta, não trabalha, não executa uma função que gosta e perdeu. A vida perdeu sentido para essa pessoa. Grande parte da vida perdeu sentido para essa pessoa. Talvez ela goste ainda de algumas coisas e ela está aprendendo, pelo menos isso. Ela está aprendendo a ficar um pouco mais sozinha. Isso é bom para ela? É, mas o objetivo de estarmos encarnados não é vivermos só, é vivermos em comunidade. O objetivo de estarmos encarnados é também aliviar os nossos karmas, né? Ascender, aprender através das dinâmicas de interações. E aqui essa pessoa ela não está conseguindo. Não. Dinâmicas de interações saudáveis, sua pessoa amada não está conseguindo, não. Com essas cartas que tem aqui na mesa, dificilmente essa pessoa está conseguindo fazer coisas normais. Não mesmo. Fazer um PS aqui para vocês dentro da situação de vida, do momento de vida dessa pessoa. No dia de hoje, essa pessoa ela tá com muitas dores físicas mesmo. E eu sinto que até para pedir ajuda, buscar ajuda contra essa questão, essa pessoa tem dificuldade, muita dificuldade. Você sabe disso, né? Você sabe disso, que essa pessoa, ela tem dificuldade de pedir ajuda. Vamos ver como está em relação a você. Vou pegar 4 cartas do tarô e 4 cartas do baralho cigano para ver como essa pessoa está em relação a você. Nesse momento eu peço que você deixe o seu like se você ainda não deixou, e eu agradeço demais a sua presença aqui. Eu realmente desejo muita luz, muita vida, muito amor para você. Vamos ver como essa pessoa está em relação a você hoje. 4 cartas. Rainha de espadas, você tá fria, distante dessa pessoa, né? Resolveu adotar uma postura silenciosa tanto quanto ele, tanto quanto ela. Rei de ouros, nossa. Como essa pessoa está em relação ao consulente? Mais 2, por favor. Cavaleiro de ouros. Eita, quanta gente aqui, hein, pessoal? Clarifica essa leitura, por favor. Pendurado. No caso aqui, a pendurada. Essa pessoa
Como essa pessoa está em relação a você no dia de hoje, ela tá vendo que ela precisa mudar, né? Mudar de persona, adotar uma nova estratégia. Essa pessoa, ela gosta de você, ela pensa em você, ela tá entendendo a sua distância, o seu silêncio. Isso aqui, se você não tá em silêncio, eu sinto que você logo, logo vai silenciar com essa pessoa. Você vai deixar essa pessoa um pouco mais sozinha, deixar ela pensar. Talvez aqui você tenha até se irritado com ele ou com ela. E o mais impressionante é que essa pessoa, ela não tira a sua razão de você ter se irritado com ele ou com ela, de você ter esfriado com ele ou com ela, de você ter ido cuidar da sua vida no campo profissional, das suas questões materiais de uma forma geral. Para alguns aqui é uma pessoa que pode ainda tá pensando que você tem interesse em outro alguém, né? Porque temos 3 figuras da corte aqui. Se essa pessoa, ela pensa que você não tem ninguém, se não tem nada desse pensamento, eu vejo aqui que tem uma pessoa ou uma energia de uma entidade ajudando a linkar, a conectar você com essa pessoa. Mas parece que de alguma forma esse mentor, essa entidade ou essa pessoa que pode ser um padrinho para vocês, já tá falando, olha só, para você reconquistar, você vai ter que mudar seu ponto de vista. Você vai ter que virar sua vida 180 graus. Sua cabeça, seus pensamentos, seu modo de fazer. Desse jeito, você não vai conseguir ter êxito dentro dessa conexão. Nem esse homem, essa mulher vai te querer. Isso que foi dito ou intuído por essa pessoa. E as nossas intuições nada mais são do que os nossos mentores falando conosco, muitas vezes. Vamos lá. E o que? Mais o que? Clarifica essa leitura, que tá bem. É um enigma, né? Parece que você tá tentando decifrar essa pessoa e essa pessoa tentando decifrar você. Os dois se gostam, mas os dois não se entendem. A carta do caixão, a estrela, a âncora e a torre. Tem um desejo, um sentimento, uma vontade e uma necessidade de algo ficar para trás. É isso que essa pessoa pensa. Algo precisa ser findado, algo precisa ficar para trás. Quando algo fica para trás, a gente recomeça e a gente consegue se fortalecer, a gente consegue se reerguer. Aqui já está falando que essa pessoa sente saudade de ti, que entende que algo ou muita coisa precisa ser deixada para trás, principalmente a falta de comprometimento dele ou dela com você, né? A falta de alinhamento, porque essa pessoa andou aí se desalinhando e levando a conexão de qualquer jeito, não te levando a sério, né? Não levando a vida a sério. Super desmotivado. Eu sinto isso porque eu sinto essa energia dessa pessoa, uma energia de desmotivação, mas parece que tudo
isso está sendo revisto por essa pessoa e eu vejo um fortalecimento. O que diz aqui é que essa pessoa ela já entende aonde ela precisa mudar, o que ela precisa ressignificar. Fala de uma pessoa que vai se comunicar com você nos próximos dias. Óbvio que isso aqui, essa comunicação chega para quem está sem comunicação em menos de 15 dias. Mais de 15 dias, eu vejo que essa pessoa ela vai ter mais dificuldades para se reconectar com você. Por quê? Porque quanto mais passa o tempo, mais cristaliza aquela energia ruim, densa, fria, medrosa, angustiada, de não saber o que fazer, de não entender que sim, precisa renascer, porque o dependurado é um renascimento. É quando a gente renasce em vida, é quando a gente vira de ponta cabeça e só fica aquilo que realmente merece ficar. Vamos ver o futuro da conexão. Essa pessoa ela sabe o que ela vai fazer. Vamos ver se tem uma tendência aqui realmente dela fazer. Eu vou tirar 3 cartas para trazer futuro da conexão para vocês. Optáscara. A carta da cruz, o que é ótimo. Os caminhos, o que é ótimo. E a carta do cavaleiro, o que é maravilhoso. A tendência aqui é de movimentação. A tendência aqui é de movimentação. Atitude. Atitude por parte dessa pessoa. Eu falei que essa pessoa vem entrando em contato com você, né? Vencendo os medos, acertando o passo, acertando o caminho, acertando o discurso, acertando, ou ao menos querendo acertar. Conselho da espiritualidade para você: aguarde por um tempo. Espere com fé, entenda que só depende dessa pessoa seguir com consciência o caminho que leva ele ou ela a você. Dayana, tem magia na nossa situação? Pode ter. Dayana, tem muitos invejosos? Sim. Dayana, tem pessoas aqui querendo brecar essa pessoa? Sim. Desde sempre. Mas ele ou ela precisa ter consciência, maturidade e assertividade para viver a vida. Nós viemos vencer isso. As demandas, os inimigos. Nós viemos aqui nos elevarmos. E já estava escrito que nós iríamos passar por situações difíceis e nós concordamos passar por elas. A gente esquece, mas a alma não. Ok, queridos? É isso. Vamos ver a mensagem da cigana para você? Já curta, comenta e compartilha esse vídeo, hype o vídeo. Se você ainda não for inscrito, inscrita, se inscreva. E vamos. Pensei que fosse carta de outro tarô aqui no meio. Né, não. Vamos lá. Por favor, espiritualidade da luz, povo cigano. Cigana Esmeralda, minha cigana, não me desampare, minha cigana, por favor. Qual é a mensagem, o conselho, o direcionamento? Em 3 cartas, ok? Conselho, mensagem, direcionamento para o meu consulente que se conectou com a pirâmide de número 1, ametista. O 2 de espadas. Você precisa tomar uma decisão sobre algo. Você está com muitas dúvidas e ainda tem pessoas querendo te confundir.
Parece que você está cego, cega dentro de uma situação. Tem muitas pessoas querendo te confundir. Olha, vieram 2 cartas. Realmente tem um engano aqui, ó. 4 de paus. Você vai experienciar algo mágico, único na sua vida. Mas a espiritualidade está falando assim: você precisa limpar a sua mente. Se eu fosse você, nesse momento eu começaria a fazer Ho'oponopono para paz, para tranquilidade, para harmonia, para o perdão, para os relacionamentos. Eu não sei o que você quer. Você quer uma estrutura, 4 de paus. E esse 4 de paus aqui está muito linkado à energia de uma estrutura, a um relacionamento amoroso. Tem alguém, algo te cegando nesse momento. E você precisa deixar esse véu dessa ilusão cair por terra. Para alguns aqui, a estrutura que você quer não é nem o relacionamento. Você quer o conforto que o relacionamento traz para você. Eu não sei que tipo de conforto você tem dentro de um relacionamento amoroso, mas talvez seja isso que esteja te cegando. Talvez você queira somente se sentir amado, se sentir amada. Será que você está no lugar certo? Será que essa pessoa que você está pedindo amor, ela tem esse amor para te dar? Será que você está batendo para pedir água na porta certa? Vem uma renovação para sua vida. A espiritualidade da luz está falando isso para você. Vem uma renovação para sua vida. No fundo do deck tem um cavaleiro de pentáculos falando assim: seja responsável com as suas emoções e principalmente tenha discernimento com aquilo que você quer, porque aquilo que você quer está sendo emanado para o universo e vai chegar para você. Será que você vai agradecer quando você tiver aquilo que você deseja? Ou será que você vai continuar insatisfeito, insatisfeita? Será que algo que você já tem não seria motivo de você ser grato, grata nesse momento? Talvez você esteja cego, cega, deixando de entender que quanto mais a gente agradece por aquilo que a gente tem, mais a gente tem. O que você tem que você pode agradecer? A sua vida? Agradeça por ela. O que você tem que você pode agradecer? O seu trabalho? Agradeça por ele. O que você tem que você pode agradecer? Um chuveiro para tomar um banho? Agradeça pelo chuveiro que você tem. Você tem tantas coisas para agradecer e talvez você só esteja reclamando. Só reclamando. Desse jeito, como que você vai receber as bênçãos do universo? Se você só reclama. Escreva aí: eu sou grata. Eu sou grato. Eu sou grata. Eu atraio amor, paz, prosperidade e abundância. Porque eu sou grata por tudo que eu tenho. É isso, queridos. Segunda opção. Vamos lá com a segunda opção, até trocar, né? Porque outro dia eu não troquei. Vamos lá. Segunda opção, pedra e opção de número 2, pirâmide de pirita.
Curta, comenta, compartilhe o vídeo. Hype o vídeo. É uma honra ter você por aqui. Vamos lá. Pensa nele, pensa nela. Vamos saber como essa pessoa está em relação à vida hoje. O que essa pessoa está vivendo hoje? A pessoa amada de quem se conectou com a segunda opção. Um tédio, né? Tá um tédio. É uma pessoa que ela tá olhando pra vida e tá falando assim, nossa, um saco a viver. Não tô satisfeito com nada. Tudo que acontece, eu já sei que vai acontecer. É uma pessoa que tá assim, vendo a vida com muita previsibilidade. Existe uma rotina aqui. E, no caso, essa rotina não tá fazendo bem para essa pessoa. Não que seja esgotante, estressante, mas é entediante. Nada acontece de novo. Tudo acontece do mesmo jeito, 4 de copas. E a pessoa acaba, mesmo se forem coisas boas, ok? Mesmo se acontecerem coisas boas na vida dessa pessoa, ela, ela não consegue se ver satisfeita. Por quê? Tem um conflito interno, né? Tem um problema aqui onde essa pessoa, ela gostaria de estar em outro lugar. Ela talvez entenda que a rotina, a vida, tudo tirou as forças dela. É isso. 4 de copas aqui com 5 de paus. Parece que essa pessoa pensa assim, poxa, essa rotina tirou minhas forças. Eu não consigo fazer uma academia, eu não consigo fazer uma caminhada, eu não consigo estudar, eu não consigo ler um livro, eu não consigo me aperfeiçoar em nada, eu não consigo ter vontade, desejo de verdade de fazer nada, porque eu fico aqui nesse conflito mental, passando a tela, deslizando a tela o tempo todo. E aí? Oito de espadas. Eu vou precisar de mais uma. Por que esse 8 de espadas veio? Por favor. Pessoal, aqui a gente está vendo uma pessoa que está num ciclo repetitivo e ela se colocou nesse ciclo repetitivo, ela, ela se colocou nessa vida morna que ela tá e ela tá culpando alguém, porque é sempre mais fácil colocar a culpa nos outros, né? Para alguns ela culpa o parceiro, o companheiro, para outros culpa a família, para outros culpa até mesmo religião. É uma pessoa que não está se identificando com a vida como ela é, ou com a vida como ela está, porque a vida não é de um jeito só, a vida é como a gente faz que ela seja. Então essa pessoa ela não tem identificação com a vida dela, mas eu sinto que ela acaba colocando a responsabilidade da infelicidade dela nos outros. Ah, não saio daqui porque eu tenho filhos para criar. Ah, não saio daqui porque eu não tenho dinheiro. Ah, não saio daqui porque não sei quem me prendeu aqui. Queridos, 5 de paus, 8 de espadas. Pode ter algum tipo de feitiço contra essa pessoa? Pode. Claro que pode, mas eu sei que para alguns aqui existe uma consciência de que esse feitiço existe. E o que ele ou ela faz? Nada. Continua reclamando, 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 reclamando. Eu aposto
que você já ouviu muitas reclamações dessa pessoa. Ela reclamando de tudo e de todos. 7 de espadas. Essa pessoa, ela passou por um problema, ou está passando por um problema, onde ela tá levando uma situação aqui com alguém que parece que ela ou ele tem medo dessa raposa aqui, 7 de espadas. Agora eu entendi um pouquinho, né? Parece que a sua pessoa amada tem medo de alguém. E esse medo está sendo exposto no dia de hoje, porque assim, o controle que essa raposa, no caso esse 7 de espadas, tem sobre a sua pessoa amada é grande. Vamos lá. Então, para alguns aqui é uma pessoa que culpa essa raposa aqui da vida dele ou dela não dar certo. Mas ele tem medo dessa pessoa, na realidade. Por quê? Por que o medo? A cigana me diz que, em alguns casos, é pressão social. Essa pessoa tem medo de escândalos, por isso que vive numa rotina pacata, medíocre e pesada. Pesada não de... Não tem cansaço aqui, físico. Não vejo isso. Vejo um peso mental. Nossa, bateu um sono estranho aqui em mim. Para alguns aqui, essa pessoa, ela pode estar sendo, de certa forma, até manipulada por essa raposa no aspecto de... Lembra que eu falei, essa pessoa está sem forças para mudar? Essa pessoa, que é a raposa, pode estar tirando as forças da sua pessoa amada. Forças vitais. Olha, gente, 10 de espadas. A sua pessoa amada, ela precisa estar atenta. Ela precisa ser esperta e inteligente e não ficar fazendo esse corpo mole, não. Porque quanto mais corpo mole ela faz dentro dessa situação aqui, ela tá arrumando um problema grave para ela. Gravíssimo, pessoal. Vamos continuar. Saravá. Saravá, escreva aí. O inimigo já caiu, show, negatividade. Negatividade vai pro olho da rua. Vamos lá. Conflitos. Conflitos mentais. Saio ou não saio, vou embora ou não vou embora. A mente dessa pessoa aqui é uma mente bem confusa, bem problemática. Porque eu sinto que alguém muito esperto, que eu estou chamando aqui de raposa, alguém muito esperto pegou no ponto fraco da sua pessoa amada. Ou até mesmo sabe de algum segredo que eu nem você, nós não sabemos a respeito da sua pessoa amada. Por isso que ela fica nessa crise. Eu preciso me manter nessa rotina, eu preciso me manter aqui no sapatinho, viver o meu momento, devagar, sempre. Mas eu queria estar em outro lugar. Eu não estou bem aqui. Mas eu tenho medo de alguém que convive comigo. Eu tenho medo de sair de perto dessa pessoa, porque essa pessoa, ela tem muito a dizer sobre mim.
Para alguns aqui, a gente está falando de figuras públicas, né? Pessoas que têm uma reputação. E considere figuras públicas não só artistas, tá, pessoal? Funcionários públicos são figuras públicas, pessoas que têm uma relevância grande dentro da comunidade. E quem vive em cidade pequena é figura pública. Tem cidades aqui no nosso país com. Gente, eu falo com pessoas que vivem numa cidade de 3.000 habitantes. Claro que você vai ser uma figura pública dentro de uma situação dessa, né? Então, o medo de ser exposto é muito grande. Tem um medo aqui de ser exposto, tá? Então, o momento de vida é um momento onde essa pessoa fica assim, eu não passo uma agulha, porque tem alguém aqui que sabe dos podres dele ou dela. Ou, mesmo se não tenha podre nenhum, talvez esse 7 de espadas, eu fui chamada a atenção para não chamar mais de raposa. Porque muitas vezes a raposa é algo positivo. Então, esse 7 de espadas sabe de alguma coisa ou sabe mexer, articular com a mente da sua pessoa amada, de tal modo a colocar ele ou ela comendo nas mãos ele. Tem uma menção aqui do passado dessa pessoa. Eu vejo que essa pessoa pode estar pensando num pet ou cuidando do pet. Essa pessoa, ela pode ter algum amigo pet e é o único companheiro atualmente, que está ali no dia a dia com essa pessoa. Para alguns aqui tem alguma coisa no passado dele ou dela que tem uma memória. E no caso não é uma memória, é um fantasma do arquivo que vem aí para perturbar essa pessoa. Não vem fisicamente, mas vem na mente, vem na memória, vem nos pensamentos. Por isso que eu tô falando com vocês. Para muitos aqui é uma pessoa que fez alguma besteira no passado e tem um arrependimento muito grande. Para a grande maioria é um arrependimento que, assim, não fez uma besteira pequena, fez algo grave, que esse cara que tá manipulando ele ou ela. Vamos lá. Para alguns tem o medo de sair de casa. Essa pessoa pode não estar indo muito na rua, né? Pode não estar frequentando muito ambientes públicos. O 2 de paus fala aqui de uma decisão que essa pessoa precisa tomar, mas fala de o 8 de espadas fala de uma atrofia, né? Algo que está atrofiando essa pessoa de tomar um rumo diferente. Gente, cada coisa. 5 de copas, 2 de ouros. Essa pessoa, ela tá pensando muito aqui na morte da bezerra. Tá pensando muito aqui em coisas que aconteceram no passado, revivendo. Tem uma frustração muito grande também por não ser forte o suficiente, por não conseguir seguir adiante, por estar sendo coagido, manipulado por alguém. E aí, o que acontece de bom? O que acontece de bom? Nada. Essa pessoa tá fraca, pessoal. 4 de espadas. A gente tá falando de uma pessoa absolutamente fraca, de uma pessoa que
Tá pensando em tirar umas férias, mas não sabe como, não sabe onde, e ele depende muito de uma pessoa bem traiçoeira, de alguém que exerce algum tipo de manipulação, tá manipulando ele ou ela. Então a sua pessoa amada, ela vive numa dependência sobre aqui chantagens. E dentro dessa perspectiva, essa pessoa não tem vida. Ela vive num cárcere. Ela vive um cárcere, né? Difícil de viver, difícil de fluir, difícil de seguir, difícil a vida dessa pessoa. Ela tem ido dormir muito cedo, sabe? Tá muito sonolenta, mas acorda também fácil, 3 horas da manhã. E depois que acorda, pessoal, ela não consegue pegar no sono mais. Tem um adendo aqui sobre essa pessoa. É uma pessoa que perdeu até o gosto por aquilo que ela gostava. Você vai ver essa pessoa desmotivada em vários aspectos da vida. Porque a vida meio que perdeu o brilho para esse ser de luz. Essa pessoa precisa resolver essa questão que tem aí com esse manipulador. Como ele ou ela está em relação a você? Vou tirar 3 cartas aqui do tarô e 3 cartas do baralho cigano, certo? Como ele ou ela está em relação a você hoje, quinta-feira. Já curte, comenta e compartilha esse vídeo, hype o vídeo. E se você ainda não for inscrito e inscrita, eu te convido a se inscrever. O canal é Mundo Místico. Aqui apareceu a justiça. Como essa pessoa está em relação a você? Essa pessoa, ela pode entender que ela não foi razoável com você. Ela pode entender que ela, por várias vezes, foi injusta, insensata, trouxe para a sua vida muita tristeza, muita dor. Nesse momento, essa pessoa ela escolheu se retirar, né? Ficar um pouco mais distante. 3 de espadas, para não piorar a situação entre vocês. Essa pessoa, ela sente que o mais equilibrado nesse momento é ela se afastar. Porque uma ela não tá bem, outra ela não te faz bem, não te fez bem. Tem um pensamento aqui, Cavaleiro de Copas, de no futuro, olha, de no futuro essa pessoa se reaproximar. No fundo do deck tem a Imperatriz. Eu sinto que essa pessoa, quando ela começou a se afastar, quando você começou a se afastar dela, ela percebeu seu valor. Ela percebeu sua grandeza, percebeu sua beleza, percebeu que você só queria ajudar, nunca quis atrapalhar. Talvez ela até tenha dito isso. Você só quer atrapalhar a minha vida. Falou muita besteira pra você, né? Deixei a Imperatriz aqui junto. E eu vejo que em aproximadamente 3 dias, de 3 a 5 dias, essa pessoa ela vai fazer um movimento em relação a você. E ela pode, dentro desse movimento,
Aqui, a cigana fala que ela tem que te pedir perdão pelo mal que ela te causou, pelo transtorno que ela causou a você, pelo transtorno que ela causou aos seus familiares, porque eu sinto que, inclusive, a sua família ficou muito preocupada com você, porque você ficou diferente. Enfim, ela precisa te pedir desculpas por todo o mal que ela causou na sua vida. E aí? O sentimento é de tristeza, decepção, o sentimento é de frustração. É uma pessoa que tem carinho por você, admira, respeita você, sendo que ela não soube ser homem, mulher o suficiente para você. A carta dos lírios tem uma clareza vindo, né? Tem a consciência. Isso se chama consciência. A consciência dessa pessoa está batendo. E com essa consciência sendo aflorada, mostra que caminhos para que haja uma conversa entre vocês. Um pedido de desculpas, uma trégua, uma reconexão. Não vejo volta, porque aí vai depender de você. Vai depender do quanto você ainda entende que esse homem, que essa mulher merece a sua confiança. Mas eu vejo que nesse período aí, ela volta, retorna para os seus caminhos. E uma chave vai ser virada. Algo vai ser resolvido dentro dessa situação. Escuta uma coisa. Mesmo se essa pessoa não tem a hombridade, a dignidade de te procurar, a cigana Esmeralda, ela fala assim para você: não dependa do pedido de perdão dela para se libertar. Não dependa do pedido de perdão dessa pessoa para seguir sua vida. Saiba que você é muito digna. Você é uma pessoa muito especial. E para muitos aqui, o que vocês viveram era algo kármico. Era algo que tinha que acontecer. Aconteceu porque tinha que acontecer. E só vai seguir em frente se esse homem, se essa mulher tiver o mínimo de dignidade de te pedir perdão e de te ouvir falar, porque você tem algo a dizer para ele ou para ela. Para muitos aqui você não quer mais essa pessoa. A fadinha cristal ficou. Não fica não, porque hoje ela já saiu 2 vezes na tiragem de mais cedo. Vamos ver aqui. Qual é a mensagem da cigana para você nesse momento? Vem uma fadinha falar com você. Vamos ver qual é a fada. Vieram 2. Vamos aceitar as 2. A Lalá e a Neninha. A Neninha fala assim: você aprenderá a lidar melhor com todas as suas emoções. E a Lalá fala assim: uma jornada inesperada lhe ensinará uma lição valiosa sobre você mesma. Se vocês quiserem tirar uma fotografia, dar uma printada, printar a tela, pode printar. Escreva aí no campo dos comentários, fortaleça essa energia na sua vida. Eu atraio amor, paz, prosperidade e abundância agora. Eu atraio amor, paz, prosperidade e abundância agora. É isso, queridos. Curta, comenta, compartilha o vídeo, hype o vídeo. Se você ainda não for inscrito, inscrita, se inscreva. Para leituras particulares, o DDD é 21, número é 98615 4945.
Muito obrigada, Optcha Oreô.